Sim? Primeiro que é muito notável e muito interessante a mudança de comportamento do Harry. Mas segundo, e veja se vocês concordam comigo, o que vocês viram na prática não é exatamente o que eu falei na teoria? Exatamente o que eu falei na teoria. Esse é o poder, na minha opinião, da terapia ABA. A prática e a teoria são muito interligadas, certo? Não existe aquela coisa de na prática diferente. Às vezes na prática a gente tem que ser criativo e tal, mas sempre dentro dos mesmos princípios. A prática e a teoria na terapia ABA são muito semelhantes. Uma pessoa me chamou a atenção por uma coisa muito importante. Geralmente eu começo o curso falando um pouco sobre terapia ABA. Mas como a ideia de ensino e tal, mas como a ideia era falar de comportamento e problema, eu pulei essa parte e fui direto para isso. E acabei não falando o que é ABA. Ninguém sabe o que é ABA, né? O que é ABA? O que é ABA? Foi você, né? E ela tá certíssima, eu devia ter falado o que é ABA. ABA, agora no fim do dia eu vou falar. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. ABA é do inglês Applied Behavior Analysis, que traduzindo é análise do comportamento aplicado. Tá? Então isso é ABA. Então terapia ABA é terapia de análise do comportamento aplicado. A análise do comportamento é a teoria que embasa a terapia ABA. Tudo que eu estou falando aqui é mais correto dizer que é análise do comportamento do que ABA, do que a análise do comportamento aplicado propriamente dita, certo? Então é isso. Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada. É bem surpreendente a mudança do Harry, né? Mas como a Carol notou bem, ele é um rapaz que tinha uma cognição preservada. A única mudança que nós faríamos se fosse um rapaz com uma cognição menos adequada, menos preservada, seria adaptar as tarefas para coisas possíveis para ele. Mas os procedimentos básicos seriam os mesmos. Não, a interação terapêutica com ele é diferente também, né? Porque você coloca ele na escolha. Você quer, né? Exatamente. Você quer, você entendeu, você quer. Então, eu acho que numa intervenção terapêutica, a postura do terapeuta muda um pouco nessa situação, né? E o Harry, quando usa o esquema de encarar, né? Ele diz, se afasta, né? Ele mantém o olhar e diz, se afasta. Muitas vezes, com um menino autista, o próprio contato visual dispara uma série de situações, né? E essa intervenção terapêutica muda um pouco quando você tem um menino com aquela estrutura. Sem dúvida nenhuma, a dificuldade do comportamento é de livro, né, Watson? Tanto num caso como no outro. Agora, a conduta muda um pouco quando você tem outra estrutura de Não, então, mas muda a conduta de como você vai abordar, e ensinar. O que eu digo que é a mesma coisa é como lidar com o comportamento e problema. Sim. Vai ser time out, tudo a mesma coisa. Extinção, resposta alternativa, isso tudo continua igual. Né? Mas de fato, você não pode falar para o menino que olha para você e não entende, se afasta, porque ele não vai entender simplesmente. Você não vai fazer isso. Essa a questão, como o teu feedback saber. Porque por momentos você assim, de repente extinguindo aquele comportamento, tem a possibilidade de aparecer alguma coisa que foi preservada. Mas aí no caso não, já se sabia que ele tinha preservado, porque já deu feedback. Não se sabia muito não. É porque eu cortei em um momento o Richard Fox, que era o narrador e o experimentador, o terapeuta, ele fala assim que tinha uma hora que eles não tinham mais planejamento, eles começavam a aceitar qualquer coisa adequada que o Harry fizesse. Chegou um momento que o Harry começou a surpreender, mostrar habilidades que ninguém sabia que ele tinha. Não, na verdade, assim, até uma criança autista ou uma criança autista com deficiência intelectual também tem potencial. Todos temos, na verdade. Eu acho que a gente tem que acreditar que todos temos potencialidades. A nossa grande questão é transformar isso em habilidades. Né? A única diferença que eu vejo ali daquele menino para os nossos, eu digo nossos porque talvez a realidade aqui seja mais autista do que menino psiquiátrico, né? É a interação dele que é diferente. Agora, você vai buscar objetivos de ensinamento de conduta, de aprendizagem dentro da estrutura do indivíduo autista. Só que o Harry foi mais fácil, porque ele não tinha comprometimentos intelectuais e o terapeuta pôde trocar com ele ainda
Isso o que acontece? Essas habilidades que a Carol está comentando podem reduzir o tempo de tratamento. Exatamente. Por quê? Porque o réu é capaz de entender que não adianta fazer birra só falando. Aí dá pra fazer 7 horas. Dá pra fazer. Na Se o garoto não entender, você faz 7 horas também. Só que você não vai ter os mesmos resultados em 7 horas. Porque ele não vai entender que ele não pode fazer birra. Ele só vai entender percebendo que ele não ganha nada mesmo. Com a repetição, talvez? Com a repetição muito mais longa, muito mais frequente. Né? Então, no nível cognitivo bem, vamos dizer, reduzido, bem comprometido, ainda assim, com um prazo maior, nós vamos conseguir resultados. Seria isso? Então, a gente tem que acreditar que vamos conseguir. Mas eu vou ser honesto com vocês, nem sempre o resultado parece tão bom assim. Esse Brian Maiwata que eu comentei com vocês, ele é o cara mais famoso do mundo em terapia ABA para resolver comportamento e problema. Ele é tão famoso que alguns dos grandes centros americanos, incluindo o mais famoso centro americano de tratamento ABA, chama ele para ser consultor e resolver comportamento e problema. Tá? Então ele é famoso nesse nível de ser consultor de grandes centros. Não trabalha lá, mas faz consultoria, dá consultoria. E existem alguns brasileiros que trabalham nesse grande centro que é o NEC, por exemplo. Tá? E eles me contaram, em janeiro eu encontrei com eles, teve um congresso internacional em São Carlos, que mesmo o Maiwata, que manja muito, tem alguns clientes dele que evoluem muito devagar, certo? O que a gente não pode nunca é ter uma postura de que não vai dar certo. Tem que eliminar todas as possibilidades. E o mais, quando alguém fala que eliminou todas as possibilidades, eu digo que é mentira. É impossível eliminar todas as possibilidades. Sempre tem uma nova coisa a ser feita. E na verdade, como se trata de um manejo técnico, tem muitas técnicas para usar, quem faz tem que dominar. Porque se não tiver segurança naquilo que está fazendo, às vezes mina a própria abordagem. Justamente. Não é? E aí diz isso não dá certo, ou ele evoluiu pouco. E assim, é um dos grandes problemas que eu vejo na aplicação do programa, por exemplo. O texto também ele é extenso, ele é grande, detalhado, ele é maleável num ponto, ele é fixo em outro. Então, às vezes, a aplicabilidade dele é muito difícil. E o ABA, apesar dele ser, eu acho a resposta muito mais rápida, né? A técnica é muito difícil, ela é sutil. Ela é sutil. E são coisas sutis que causam uma diferença imensa. Tá? Por exemplo, se você está fazendo lá uma tentativa discreta, que eu não vou falar hoje, não é o tema do curso, mas é um ensino rápido, constante, repetido, tal. Se você erra um pouquinho na execução da tentativa discreta, você causa um problema gigante depois. Por exemplo, se você... Eu estava fazendo aqui com a Carol. Carol, por favor. Carol virou minha assistente oficial porque a Isabela é muito tímida. Carol, olha só, eu vou fazer com a Carol o que eu estava fazendo até agora. Mas ao contrário, eu que vou ser o aluno e ela vai ser a professora. Carol, você vai me reforçar. Tá? Então, você vai pedir imitação, eu vou fazer, você vai me reforçar. Nas primeiras 3 vezes, você me reforça imediatamente. Na quarta, parabéns, que legal. Pode ser só vocal. Na quarta vez, ou terceira, sei lá, você demora um pouquinho para me reforçar. Só um pouquinho. Prestem atenção, por favor. Não, é um pouco descoordenada, para você leve em consideração, talvez. A terapeuta seja um pouco descoordenada. Não me envergonhe, por favor. Parabéns! Parabéns, muito bom! Parabéns! Parabéns, muito bom! Tá igual? Viram o que aconteceu? Foi tão sutil que nem vocês perceberam. Ela demorou um pouco para me reforçar, em vez de reforçar a minha imitação, reforçou a minha estereotipia. 1 segundo de erro. É aquele exemplo que a gente deu da troca rápida. Você perde o timing, você reforça. Você causa problema. Outro exemplo de errinho simples que pode comprometer muita coisa. Deixa eu ver se eu preciso da Carol. Acho que não. Se eu precisar, você levanta de novo.
Outro exemplo de errinho bobo que pode comprometer muito. Você pedir as tarefas sem chamar a atenção do aluno. Sabe aquela pressa, vou fazer rápido? Se o cara não estiver olhando para você, se você não tiver a atenção dele, você não vai ensinar nada. Ele precisa estar olhando para você. Na terapia ABA é 1 para 1, porque o tempo todo tem um cara ali para você olhar, para pedir que o autista olhe para ele. Se o profissional é inexperiente ou faz isso errado de não pedir atenção, dá um problema imenso. Outra coisa bem básica, a gente faz uma tarefa, tarefas onde tem 3 estímulos na mesa e o participante tem que apontar para um dos estímulos. O que a gente faz é mexer os estímulos de ordem o tempo todo. E uma vez eu fui visitar uma família, instruir fazer isso, a mudar os estímulos de ordem, e a pessoa achou que eu falei isso porque eu sou besta, eu sou bobo, e decidiu que não valia a pena mudar a ordem. Eu peço para as famílias me mandarem registro dos acontecimentos. Aí chega o registro, 100% em tudo, independente. Falei, caramba, uma semana já isso aí? Por mais que eu acredite que alguns autistas evoluam rápido, estava rápido demais. Quando o santo é muito, né, a gente desconfia. Quando o milagre é muito... Como é que é a frase? Isso, quando o milagre é muito, o santo desconfia. Tá. Eu já, muito desconfiado, falei, me manda um vídeo, quero ver. Me mandaram. Aí realmente ela acertava tudo, era verdade, mas por quê? Deixavam o estímulo sempre na mesma posição. Mentira, mudavam, mas mudavam assim, ó. Quem estava no meio era sempre certo. Então você tinha lá uma figura azul, uma vermelha e uma verde. Aí a azul estava no meio, ela pedia, me dá azul, aponta azul. A menininha no meio acertava. Ela mudava, a vermelha ficava no meio. Aponta o vermelho, apontava o vermelho e acertava. Aí mudava, o verde ficava no meio. Aponta o verde, aponta o verde. Se você colocasse lá a fórmula de Bhaskara, a fórmula da relatividade e a teoria, alguma outra teoria quântica, e pedisse a do meio, ela acertaria. E aí as pessoas lá estavam julgando que ela sabia física quântica já. Tá? Mas por quê? Por conta de uma instruçãozinha que não foi seguida. Não variar na posição do estímulo correto. Problema para mais de ano, uma coisinha. Então é muito detalhado, é muito detalhista, é muito... funciona porque nós descobrimos todos esses detalhes problemáticos. Funciona porque nós estudamos e descobrimos que desse jeito, não discute, é a melhor opção. Tá? Por isso que alguns pais que contratam terapeutas ABA falam, nossa, o cara é super rígido, não dá abertura para nada. Cada profissional tem uma postura, mas as pessoas são super rígidas, super ultra rígidas, têm medo justamente de que esses detalhes escapem e esses problemas aconteçam. Tá? Infelizmente não dá para tomar muitas liberdades quando você está fazendo terapia ABA. É uma regra e é a regra daquele jeito porque é daquele jeito que funciona. Vocês veem como 2 coisinhas simples que eu fiz aqui já comprometem a terapia inteira. Tá? Bom, isso aqui eu já falei. E quando a função é reforço positivo automático, ou em outras palavras, e quando é estereotipia, quando o comportamento tem a função autoestimulatória. Não existe nada social envolvido. O indivíduo faz aquilo simplesmente porque é prazeroso fazer aquilo. O que fazer nessa situação? Primeiro é bom dizer que o comportamento, problema mantido por estimulação automática, ou seja, a estereotipia, de longe é o mais difícil de ser resolvido, certo? Porque você consegue tirar o reforçador de comportamentos mantidos por reforço social. Você consegue tirar a atenção, você consegue manter a tarefa, você consegue driblar a tarefa. Mas como você tira o prazer da autoestimulação? Como que você coloca em extinção o prazer da autoestimulação? Se o indivíduo fez e é auto-reforçado, como que você tira esse prazer? Não dá para tirar esse prazer imediatamente. Dá para ensinar novos prazeres, por exemplo, mas não dá para tirar aquele. E aí, se você ensinar novos, mais interessantes prazeres, aquele tende a diminuir, certo? Você tem alguma técnica para saber se o comportamento é estereotipado ou se o comportamento é reforçador? Como assim? É a mesma coisa. Não, eu fiz uma pergunta para você de uma outra
uma outra questão, e aí perguntei, mas isso aí não é estereotipado? Aí você disse, no Harry. E aí você disse, não, porque isso aparece na presença da atividade, do estresse. E aí aparece com aquele que parece, quando eu olhei, eu falei, ó, é estereotipado. Você falou, não, só aparece no estresse. Sim. E o estereotipado aumenta no estresse. Como que a gente... Você faz, tem que fazer aquela análise funcional. Tá. Porque você vê quais situações, em que situações acontece. Se, por exemplo, o menino não está sendo exigido, tem um monte de brinquedo interessante, as pessoas dão atenção de vez em quando ele está fazendo aquele movimento, provavelmente é estereotipado. Tá? Então eu consigo trocar. Como assim? Por exemplo, eu tenho um aluno que tem. Estereotipia? Ele balança o tempo todo. Então, por exemplo, assim, eu já tentei de tudo, entendeu? Por exemplo, eu ponho a mão, ele para, daqui a pouco ele vai assim, tira a minha mão da cabeça. Eu me diz, não adianta você me segurar, eu quero fazer. Mas ele faz atividade. Você pode atrapalhar quando ele está no computador, porque aí ele começa a fazer, o mouse vai também, né? Ele não consegue fazer. Entendi. Mas não é assim, ele faz tudo, ele não tem crise de integrar. Só que tem, assim, ele tem andando, entendeu? Eu posso conseguir trocar. É difícil, não é? É mais difícil de tudo, tá? Comportamentos mantidos pelo reforço social, seja positivo ou negativo, eu garanto que dá para mudar. Rápido, até. Comportamentos estereotipados é muito mais difícil. Muito mais difícil. Sendo bem honesto, não tem por que mentir. Tá? Mantido por reforço social, fácil. Mantido por reforço automático, difícil. Impossível, não. Mas bem difícil. Não existe uma resistência? Resistência? Porque, por exemplo, a minha filha estereotipia passou. E os outros não. Com o caso, talvez, de uma apatia, porque ela é resistente a estímulos assim. De repente, uma situação de ambiente, às vezes muda, às vezes não. Sim, então, isso é que é o mais misterioso ainda, né? Às vezes as pessoas abandonam a estereotipia, às vezes piora, às vezes muda de estereotipia. Não, normalmente muda, né? Normalmente eles muda. trocam. Normalmente eles trocam. Eu tenho uma aluna com uma estereotipia autolesiva, ela bate no próprio queixo e ela está com 36 anos. Há uns 10 anos atrás o médico falou que tem que parar, que a raiz do dente está abalando, ela vai perder todos, né? E nós tentamos tudo, de luva de boxe, a luvinha da Ana Maria Braga, flores, tudo, nada. Porque a gente não descobriu a motivação. Mas acho que a motivação é a autoestimulação mesmo. A autoestimulação, sim, a motivação dessa autoestimulação, né, desse reforço automático. E aí a gente achava que o reforço dela era o barulho que o dente faz. Pá, 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 que a gente escutava um no outro. Mas não era. Era a vibração da mão no queixo. Ela tinha um carinho, até com cabelinho no queixo. De tanto que ela, 30 anos batendo. A gente pôs um paninho aqui, uma almofadinha presa, e agora tirou, ela